Então, né, a gente tava no ensaio. Aí terminou o ensaio, todo mundo foi pra casa, tomar banho, se arrumar. E eu fiquei lá, né? E eu fiquei lá. Tentei ligar pra alguém vir me buscar, mas não consegui. Eu tava com uma amiga, né? Daí a gente pegou, tinha umas casas ali próximo de onde a gente tava. Daí a gente foi ali perto, ali nas casas, pedir assim pros outros pra gente deixar tomar banho, né? Mas quem que ia aceitar? A pessoa bate na porta, se me deixa tomar banho. Daí não deu. Começou a chover, daí a gente se molhou. Daí a gente entrou lá onde a gente Como tava, só assim? lavou o pé. Mas, peraí, então não conseguiu tomar banho então? Não, fiquei lá. Meu Oi? Deus. Olá, pessoal. Opa! Olá. Oi. Olá. Oi. Olá a Olá. todos. Vi que vocês Olá. estavam interagindo entre si, conversando. Muito legal isso. Tá. Bom, tá bom. Então vamos começar, né? Vamos, vamos começar. Só queria falar que nessas últimas reuniões, nesses últimos encontros, tenho ficado muito feliz com os progressos de vocês, com as construções de cada um, certo? Isso é muito legal e, como eu acabei de dizer, é muito legal ver vocês se unindo e interagindo entre si, certo? Bom, tá bom. Hoje quem vai falar conosco é a Patrícia, né? Patrícia, tudo bem? Certo, gente, só vou lembrar vocês que já conversamos eu e Patrícia, né? Já dialogamos um pouco. Só para vocês ficarem atentos que nós vamos tocar hoje em assuntos muito importantes, certo? Que devem estar sempre em pauta. Então, para nós nos atentarmos neles, estarmos sempre atentos no nosso tema, nas nossas posições. Já tava na hora, né? Tipo, a gente realmente precisa falar disso. A gente precisa conversar, debater, conhecer e desconstruir. A gente realmente precisa muito disso. Eu quero avisar que eu trouxe muita coisa minha e que isso aflorou muito em mim. Aí eu sei que tem que ser bem caracterizado, mas eu quero deixar um pouco de consciência no final. Esse é o propósito, né? Tá bom. Gente, eu só queria lembrar vocês que cada um tem as perguntas elaboradas previamente, né? Como nós já havíamos discutido antes, certo? Então vamos estabelecer então isso. Patrícia, se você se sentir desconfortável, se você se sentir acuada em algum momento, tá bom? Constrangida, só falar conosco, só falar que nós paramos, tá? Fique à vontade. Tá, acho que tem que começar da infância, né? Por onde você se sentir melhor, onde você achar mais conveniente. Tá, Vamos ver? tá bom. Meus pais sempre foram muito dedicados a tudo. Eles sempre me falavam, prove a que veio, nunca deixe ninguém dizer que você não consegue ou que você não pode. Eu nunca entendi essas coisas, sabe? Mas enfim, meus pais são do interior do Paraná. Eles se conheceram no último ano da escola e eles falam que foi amor à primeira vista, né? Meus pais fizeram engenharia. Meu pai é engenharia civil e minha mãe é engenharia elétrica. Eu sou do interior do Paraná, mas acho que com 12 anos eu tive que me mudar. Eu não gostei, sim, muito da ideia, né? Mas fazer o quê? Tive que vir. Ai, que linda! Clichê é pouco. A Nana sempre me falou que eles sempre foram muito organizados, sempre fizeram metas. Muito bom. Só uma coisa. Quem é a Naná? A Nana é minha babá. Ela me cuidou desde sempre, sabe? Na verdade, ela é meio que parente, prima, assim, de segundo grau. Nossa, uau! Eu não sei nem o que é isso. Ei, tio,
já conversamos, ok? Não, não começa, tá? Você não tem parente, entendeu? Tipo, eu sou seu pai, tá ligado? Minha família é muito grande. E meus pais têm muitos irmãos. E eu sou a única dos meus primos que não tem irmãos. Eu sempre pedi assim pra minha mãe. E ela sempre falava não. E eu sempre balançava a cabeça, né? Minha mãe fala que ela estava tentando fazer a diferença no mundo masculino. A Nana fala que a vida é casar, ter filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. Ai, mano, que foda. Mas você mora no Rio agora, né? Ah, sim. Na faculdade meus pais começaram como estagiários, né? Eles foram crescendo na empresa. Quando eles se formaram, eles receberam uma proposta para trabalhar fora. No caso, na Alemanha. Eles ficaram 5 anos lá e depois voltaram, assim, para tomar a frente da empresa. Mas assim, você era nascida na época, porque falam que o pessoal de lá é meio preconceituoso, né? Então eles aceitaram sua família de boa? Então, historicamente dizendo, eles, depois da guerra, ficaram um pouco mais suscetíveis à aceitação de cor, né? Como assim? Não entendi, mas tudo bem. Quando eles voltaram, eles começaram a morar no Rio, onde fica a sede filial da empresa. Aí eles decidiram ter um filho, né? Minha mãe não pôde seguir todas as regras, como a empresa é alemã. Ela tirou a licença de 3 anos. Daí a Nana que sempre me cuidou, né? A maioria das minhas lembranças é com ela. Nossa, que merda, meu. Por pior que meus pais fossem, pelo menos eles eram presentes. Não adianta nada ter dinheiro, não ter amor, carinho, atenção. E a gente não tinha muito dinheiro, mas meu pai sempre me deu tudo o que ele podia, sabe? É, eu sei bem isso. Bud, essa Nana é quem sempre cuida de você? Sim, sempre. Não que meus pais não estejam presentes sempre na minha vida, Sheila. Eu entendo que eles têm muito compromisso e eles têm que fazer, né, as coisas deles, de trabalho. Eu já pedi pra eles ficarem um pouco comigo, mas não rola, né? Eles sempre me dão um jeito de me ligar, perguntar se eu tô bem ou não, se tô precisando de alguma coisa. E aí eu sei, né, que eu tenho muitos privilégios que muitos não têm. Nossa, eu achei que você não sabia disso. Claro que eu sei, né? Ainda mais que eu conheci vocês. Eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema por causa de droga, né? Nunca fui explorada. Daí acho que até meus pais se deram bem, né? A Nana também. Patrícia, eu fico muito feliz que a sua percepção tenha se transformado, tenha mudado, viu? Muito interessante isso. Mas me conta, você mantém contato com seus amigos, com sua família? Sim, todos os meus pais promovem uma festinha, né? Que daí eles alugam uma chácara por 3 dias e reúnem toda a família. E eu não me sinto muito confortável, porque a maioria fica no celular, no notebook. E eu fico sozinha, porque a Nana não fica lá, né? Ela tem um filho em Minas, daí todo final do ano ela vai pra lá. Mas e seus amigos? Eu gosto deles, eu amo eles. Mas tem hora que eu não entendo, sabe? Eles é muito agressivo na hora de falar, são muito debochados, muito irônicos. É como se eu não fizesse parte do grupo, sabe? E me fala uma coisa, como você mantém contato com seus pais? Por videochamada. Geralmente eles me ligam 1 ou 2 vezes na semana pra perguntar como andam as coisas, se eu tô bem, se tô precisando de alguma coisa. E no final do ano, né? Tá, final do ano, mas você fica feliz com esse tempo? Né? Não vou sair de casa. Não, não, não. Ele tava querendo falar o tempo que você passa com seus pais. Ai, tio, tu perdeu essa. Tu perdeu essa. O que eu posso fazer?
Eu já pedi, né, pra eles tirarem umas férias um pouco pra ficar comigo, né? Mas não rola. Olha, Paty, eu sei que a gente se conheceu agora, mas sempre que você quiser me ligar pra jogar conversa fora, me mostrar seu sapato, sabe? Eu vou estar aqui se você precisar, quando você quiser, beleza? É, pode contar comigo. Eu posso ensinar vários jogos pra você, mesmo você sendo um pouco inexperiente. Ou então a gente pode ficar falando sobre roupa, sobre moda. A gente pode conversar sobre nossos boys. Ai, tudo, o que você quiser. Pessoal, eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa interação entre vocês, viu? Fico muito feliz que vocês estejam se conectando, se ajudando, certo? E também queria fazer um adendo que vocês estão trabalhando como um grupo. O trabalho que vocês estão fazendo como um grupo é muito interessante, viu? É muito interessante de ver isso. Ai, gente, sério, muito obrigada. É que às vezes eu me sinto muito sozinha. Muito sozinha. E às vezes eu quero fazer alguma coisa por alguém. Por mim também, sabe? Mas tô cansada de me sentir inútil, sabe? Eu não... Porque eu quero mostrar o que eu quero fazer, o que eu sei fazer, além dos meus cursos que eu tenho de relações internacionais, de ter feito balé, de ter feito judô, de ter feito tanta coisa e nada adiantar, sabe? Eu falar e ninguém me ouvir. A Nana disse que é assim mesmo, que eu tenho que pegar e casar e arrumar um filho e é a vida. Mas você tem algum plano? Meus pais querem que eu siga a carreira deles, mas, sério, eu não me vejo na carreira deles. Olha, por que você não pega e dá aula de alguma dessas coisas que você aprendeu? Pode ser, pô. Tipo, cara, tu é cheio da grana, então, né? A ideia do GAG é boa. Por que isso não ajuda as pessoas? Ah, as ideias que os seus colegas deram são muito boas. O que você acha? Verdade, né? Mas eu não posso nem ir na padaria sozinha, quem dirá numa comunidade. Meus pais iam ficar doidos. Amiga, contrata uma atriz, por sinal conheço uma muito boa. Aí você fala que vai fazer ED, uma coisa assim, fica trancada no quarto e aproveita pra bater perna, garota. Obrigada, gente. É que é muito ruim eu me sentir sozinha, sabe? Parece que eu tô numa prisão. Meus pais querem o melhor pra mim, mas eles não me conhecem. Não é como relação pai-filha mesmo, sabe? Ai, uma prisão de 120 metros quadrados com piscina. Na verdade, são 320 metros quadrados, fora a área arborizada. Ha! Vai, trouxa! É que meus pais falam isso muitas vezes, daí eu gravei, mas não foi na maldade. Mas eles nunca perguntam pra mim o que eu quero da minha vida, sabe? E, e, e no seu tempo livre, você gosta de fazer o quê? Eu gosto de fazer compras com a Nana, eu gosto de ir na academia com a Nana, assistir filme. Com a Nana. Nossa, como que você adivinhou? Mas a Nana não faz essa parte aeróbica, não, ela não gosta. Certo. E você tá estudando? Sim, eu faço cursinho. Tenso. Coisa dos meus pais, né? Meio que eu tô fazendo isso por eles. Mas eu queria mesmo era fazer enfermagem. Jurou, né, Patrícia? Como? Hã? Mas você já falou com ele sobre isso? A gente já discutiu muito sobre isso. Eles só vão pagar minha faculdade se eu fazer ou engenharia, ou administração, ou direito, sabe? Eu quero muito fazer faculdade, porque eu acho que na faculdade eu vou ser mais livre, eu vou me conhecer, vou conhecer gente nova, sabe? Ai, essa mania de só achar curso bom, os cursos elitistas. Gente, ai, pelo amor de Deus, acorda, século XXI, mano. Aqui, olha pro tio. Assim, olha, faculdade é bacana, né? Mas cuidado pra você não se perder no caminho, entendeu? É divertido, mas cuidado, porque senão você sofre com as consequências. Sim,
eu também sou muito julgado por querer fazer designer de games. E tá tudo bem, sabe? Mas assim, Paty, por que você não tenta entrar para uma universidade pública? Presta o vestibular, tenta entrar, acham que uma faculdade que tem enfermagem e vai, eu acho que você consegue sim. Só toma um pouco de cuidado com as cotas, porque assim, pretos no topo, né? Mas longe de mim ser meritocrata. Como assim? No topo. O quê? Você disse pretos no topo. Eu sou branca. Gente, Patrícia, como eu posso dizer isso? Tá. É, você disse que você é branca. Você. Por que você disse que você é branca? gente, eu sei o que é ser uma pessoa negra, tá? Meu pai é um pouquinho mais escuro, pouca coisa, sabe? Que minha mãe. Mas não deixa de ser branco também. Eu tenho um avô por parte de pai, sabe? Que ele é um pouquinho moreno, né? Mas é um ou outro também. E, gente, minha mãe tem descendência europeia. E eu sou branca. Gente, é sério? Pois é, né? Vamos ver até onde isso vai dar, meu Deus. Ai, gente, claro que não. Olha aqui, ó. Ó. No máximo que eu tô é bronzeado. Deve ser a câmera, peraí. Ai, ó, viu? Viu? Tá na minha certidão. Se quiser, eu pego ali. Amiga, você já ouviu falar sobre colorismo? Color o quê? Nunca nem vi. Então, amiga, assim, eu vou te explicar. Tá bom, amiga, assim. Eu vou te explicar, assim, muito por cima sobre o que é o colorismo, beleza? O colorismo, ele é basicamente uma forma, algo criado para dividir as diferentes tonalidades de pele preta. Então, a gente tem desde peles pretas claras até pele preta retinta, pessoas de pele retinta. O que acontece é que pessoas que têm uma tonalidade de pele mais clara, elas sofreriam menos preconceito por estarem mais próximas do padrão branco europeu, entendeu? Por conta da miscigenação e tudo mais, criando todo o conceito de pardo e tal. E, assim, é algo que, inclusive, tira a voz de pessoas pretas de pele clara do movimento, porque algumas pessoas acreditam que elas nem sofrem tanto assim, sabe? Pera, então você tá me dizendo que eu sou uma pessoa negra? Como que pode? Na minha certidão tá escrito que eu sou branca. Se quiser, eu pego ali, tá? Então, amiga, tanto eu quanto você somos pessoas pretas. Nossa. Ai. Olha, eu nem sei o que dizer. Olha. Relaxa, fica tranquila, porque isso ainda é muito comum, principalmente no nosso país, na nossa cultura. Isso está muito enraizado, foi muito instaurado, esse lance de nós não nos identificarmos com as nossas ancestralidades, sabe? Então relaxa, o lance agora é só conhecer e desconstruir. Fica tranquila. Exato, Patrícia. Como posso dizer? Essa questão de se de autoconhecimento, isso é algo muito importante, é algo que nós estamos vendo aqui, né? Então, às vezes a gente acaba reproduzindo certos comportamentos que estão ao nosso redor sem fazer uma análise própria, sabe? Mas isso faz parte, como a Érica disse, é uma desconstrução, né? E o mundo é feito disso, nós somos feitos disso, de construções e desconstruções, certo? Então, tudo bem, cada um tem seu caminho, respeite o seu, certo? Também faz parte desse processo respeitar o nosso próprio tempo, tá bom? Tudo
o seu tempo. Mas o que importa é o seu tempo. E como você tem se sentido, como você, na verdade, se sente com tudo isso. Com o que foram falado aqui. O que foi falado. Olha, é como se minha cabeça tivesse explodido. Sério, olha. É que eu nunca fui tratada como uma pessoa assim, sabe? Eu nunca fui dificuldade em nada, nunca fui perseguida, nunca fui discriminada, sabe? Deve ser porque você é rica, né? É meio difícil alguém perseguir a pessoa usando roupa chique na loja de grife, né? Mas assim, não se sinta culpada não, beleza? O lance agora é estudar e se desconstruir, ok? Mano, assim, olha pra mim. Eu tô chapado? Sério, aqui, ó. Porque, meu, eu tô tendo uma viagem muito absurda agora. Ninguém nunca zombou você? Uma vez fizeram uma piada, mas eu não achei que era preconceito. Meu pai foi fechar um contrato na Angola e eu fui junto, né? Daí meus amigos perguntaram se eu tinha parente por lá. Só que eu achei que tava me comparando com um elefante. Só que... Não, pera, tá muito marcado. Vou tentar outra coisa. Passou pela minha cabeça que ele estava me comparando com um elefante, né? Eu até falei que eu não tava gorda. Eu tava muito focada, assim, na academia. Aí eu não achei que era preconceito. Daí todo mundo riu e ficou naquilo. Ai, Paty, eles estavam realmente falando da sua cor e fazendo analogias pra te deixar mal, cara. Não, não é possível. Mas tá bom, já passou e faz muito tempo. Mas mesmo assim é um assunto complexo, né? Mas que nós precisamos tratar. Eu tenho certeza, Patrícia, que com o devido estudo, com o devido empenho, você vai conseguir cursar o que você quer, vai conseguir atingir o que você quer, certo? E se autoconhecer com muito estudo, com pagar, certo? Sim. Vou fazer ENEM, vou prestar vestibular. Vou conversar, né, com os meus pais. Eu sei que vai ser difícil pra eles entenderem, mas quando eu explicar o motivo, eles vão ter que aceitar, né? Como assim? Como assim que eu quero ser enfermeira? Pra ajudar, né? Quando a gente foi pra lá, eu vi muita coisa diferente, sabe? E minha mãe sempre me acompanhava, né, nos outros lugares. E eu fiquei com muita vontade de ajudar. Então eu quero ir pra lá pra ajudar, sabe? Mas você nunca pensou em algo aqui no Brasil? Se eu ficar aqui, eu vou ser muito protegida e eu não quero. Olha, até que eu tô achando bacana, né? Gente, ela só falou bobagem a série inteira, então eu acho que ela até que tá vendo um pouco fora da caixa. Sim, exatamente. É um final que ninguém espera. Certo. Gente, eu acho que nós terminamos, certo? Acho que podemos terminar por hoje. E terminamos assim o nosso ciclo também. Oi? Nosso ciclo se encerra aqui, se encerra. Na verdade, na próxima chamada se encerra mesmo. Eu queria só lembrar vocês que para se inscrever para a próxima, vocês têm que fazer um cadastro, tá? Se inscrever novamente, tá bom? Mas nós vamos acabar encerrando esse ciclo, tá bom? Estamos chegando próximo. Gente, não é possível. Não pode acabar assim. Como assim? Como assim, caralho? Gente, eu tenho tanta coisa não. pra dizer ainda, Não. mas todo mundo tem, né? Merda! Fudeu. Sumiu. Ai, gente, é tão bom esse tempo com vocês que eu passei, esses momentos. Sério, muito obrigada. Tá bom, vai. Até que vocês não são tão insuportáveis assim. Namastê, pessoal. Obrigado, gente. Muito bom compartilhar isso com Obrigada, vocês. gente. Acredito. Olha, eu amo Ai, muito tá vocês, chatinho. tá? Você está aqui no Tá. meu coração, Valeu, tá? gente. Eu amo muito Satisfação vocês. total.
Então era esse o caminho? Sim, claro que não tá completo, né? É um pouco fora da minha zona de conforto, mas tudo bem. Olha que louco! A própria pessoa não enxerga cor. Pode ser privilégio, né? Ou desfavorecendo alguém. O racismo tem muitas formas e eu acho que a melhor forma de combater é a representatividade e a desconstrução. Eu tô muito feliz em retratar esse papel. A carne mais barata no mercado foi a carne negra. A carne mais barata no mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. Que foi de graça pro presídio e parava debaixo do plástico. Que foi de graça pro subemprego.